Você já se perguntou por quê, mesmo orando, mesmo buscando viver em paz, as coisas continuam travadas na sua vida? Já sentiu como se existisse algo invisível te puxando para trás, impedindo que portas se abram, relacionamentos floresçam ou sua saúde emocional melhore? Muitas vezes, o que parece apenas superstição esconde raízes mais profundas. Há objetos que carregam consigo não só más energias, mas lembranças, pactos e influências espirituais negativas. Não estamos aqui para pregar medo, mas para alertar e libertar. Hoje vamos falar sobre 8 objetos aparentemente inofensivos que têm poder de fechar caminhos, enfraquecer sua fé e atrair opressão espiritual. E sim, pode ser que você tenha um deles em casa agora mesmo, sem sequer perceber o peso que ele tem carregado para dentro da sua história. Muitos desses itens vêm de presentes de pessoas bem-intencionadas. Outros, você mesmo escolheu em viagens, feiras ou lojas porque achou bonito, interessante ou místico. Mas há segredos que o mundo espiritual entende e respeita, mesmo quando você ignora. Vamos juntos entender e discernir. E lembre-se, a intenção de hoje não é julgar, mas libertar. Pode ser difícil, pode parecer exagero, mas quando a gente compreende as brechas espirituais, tudo começa a fazer sentido. Vamos ao primeiro objeto. O primeiro item é um clássico em muitas casas, e por isso mesmo perigoso: espelhos antigos ou herdados. Muita gente adora antiquários, gosta daquela moldura dourada e do charme retrô. Mas o que poucos sabem é que muitos desses espelhos vêm carregados com histórias de dor, brigas, doenças e até feitiçarias. Espelhos são objetos simbólicos, muitas vezes usados em rituais de invocação ou manipulação espiritual. Herdar um espelho de uma tia distante ou comprar um que já pertenceu a alguém desconhecido pode trazer consigo uma energia densa, como se ele guardasse memórias que não são suas. Pessoas relatam pesadelos, sensação de estar sendo vigiado, cansaço inexplicável após colocar um espelho antigo no quarto. Coincidência? Pode ser. Mas espiritualmente é uma porta aberta. Cuide da sua casa como quem cuida da alma, com discernimento e zelo. O segundo objeto é bem comum em residências que valorizam o exótico: máscaras tribais e artefatos rituais. Sim, muita gente compra essas peças como decoração, especialmente após viagens internacionais. Máscaras africanas, estatuetas asiáticas, peças indígenas. O problema não está na cultura em si, mas na função original desses objetos. Muitos foram esculpidos para cerimônias espirituais, cultos a entidades ou rituais de proteção tribal. Quando trazidos para dentro de casa como enfeite, podem carregar uma carga energética incompatível com um lar cristão. Já ouvi testemunhos de pessoas que enfrentaram doenças, conflitos familiares e até vícios inexplicáveis após adquirirem certos itens. Um pastor que viajou ao Haiti contou que, ao trazer uma pequena escultura como lembrança, passou a ter visões e opressões durante a noite. Quando orou e percebeu a origem, queimou o objeto e a paz voltou. Seu lar deve ser um refúgio de luz, não um palco de batalhas invisíveis. Vamos agora ao terceiro objeto: livros de bruxaria, esoterismo pesado ou invocação espiritual. Nem tudo que está à venda em livrarias é inofensivo. A sede por conhecimento pode levar pessoas bem-intencionadas a se aprofundarem em temas perigosos, como necromancia, feitiçaria moderna ou invocações do bem, que de bem nada tem. Ter esse tipo de literatura em casa não é apenas um ato de curiosidade. É, espiritualmente falando, como convidar algo para entrar e ficar. Um homem formado em engenharia disse que comprou um livro sobre magia para entender como funcionava, sem intenção de praticar. Após 2 semanas com o livro em casa, sua esposa passou a ter insônia e crises de ansiedade sem explicação. Ao se desfazer do livro e orar pela casa, tudo se normalizou.
A palavra nos orienta. Não se ache entre ti quem pratique adivinhações. Deuteronômio 18:10. A curiosidade pode ser uma armadilha. O quarto item parece inofensivo, até divertido. Presentes dados por pessoas invejosas ou mal intencionadas. Aqui, a questão não está no objeto em si, mas na intenção de quem presenteou. Você já recebeu algo de alguém que você sabia que não gostava verdadeiramente de você? Um quadro, um anel, um chaveiro ou até uma roupa? Muitas vezes, a inveja ou até rituais ocultos são canalizados por meio de presentes, como forma de conectar a energia da pessoa com a sua. Uma mulher do interior de Goiás contou que recebeu uma pulseira bonita de uma colega de trabalho, mesmo sabendo que ela vivia zombando da sua fé pelas costas. Ao usar a pulseira, começou a ter dores inexplicáveis no braço. Depois de muito tempo e oração, sentiu no coração que deveria se desfazer da peça. Após queimá-la, nunca mais sentiu a dor. Não é superstição, é guerra espiritual, discernimento é tudo. Esses 4 primeiros exemplos já são mais do que suficientes para nos fazer pensar com seriedade sobre o que deixamos entrar em nossas casas, em nossas rotinas e até em nossos pensamentos. O que para o mundo pode ser apenas uma peça de decoração, um presente ou um objeto curioso, para o mundo espiritual pode ser uma brecha, uma legalidade, um ponto de contato. Não devemos viver com medo, mas com sabedoria. E a sabedoria começa por conhecer e entender. Seguindo nossa jornada de discernimento espiritual, é hora de olhar com ainda mais atenção para dentro de casa e para dentro do coração. O quinto objeto da nossa lista pode parecer até fofo para alguns, mas guarda histórias de angústia e laços espirituais ocultos. Estamos falando de bichos de pelúcia herdados ou antigos, principalmente os que vieram de outras crianças ou pessoas falecidas. Pode parecer estranho, mas há inúmeros relatos de opressão espiritual ligados a esses objetos. Uma senhora de 58 anos contou que, após aceitar uma caixa com brinquedos do neto de uma amiga falecida, sua neta passou a ter pesadelos todas as noites com uma figura que ficava parada no canto do quarto, olhando. Era sempre o mesmo canto, onde ela havia deixado o tal ursinho marrom. Brinquedos têm um papel simbólico forte. Crianças são extremamente sensíveis espiritualmente, e objetos que pertenceram a alguém que viveu traumas profundos, abusos, doenças mentais ou práticas ocultas podem carregar parte dessa carga emocional e espiritual. Não se trata de jogar tudo fora, mas de perguntar ao Espírito Santo: esse objeto abençoa ou oprime? Ele carrega memórias de cura ou de dor? Nem todo presente é uma bênção. E sim, é possível orar e consagrar objetos. Mas há casos em que a única resposta é o desapego e a renúncia. O sexto item pode estar bem mais próximo do que você imagina. Roupas de pessoas que viveram ou morreram em situações trágicas ou espiritualmente carregadas. Muitas vezes, após falecimentos, famílias se desfazem de roupas para doação, o que é em si um ato bonito. Mas há contextos específicos que exigem cautela. Um jovem chamado Éder contou que comprou uma jaqueta em um brechó conhecido, em São Paulo. Logo na primeira semana começou a ter episódios de tristeza profunda, sem causa. Foi apenas após conversar com o dono do brechó que descobriu que a jaqueta havia pertencido a um rapaz que havia tirado a própria vida. Isso pode parecer superstição para muitos, mas espiritualmente falando, roupas absorvem memórias, cheiros, sentimentos. A Bíblia está repleta de exemplos de vestimentas consagradas, para o bem e para o mal. A pergunta não é: isso é pecado? Mas sim: isso traz paz à minha alma? O sétimo objeto é especialmente comum entre jovens e adultos que buscam proteção, mas acabam entrando em um território perigoso. Amuletos, talismãs ou símbolos espirituais que prometem proteção fora da fé em Cristo. Medalhas, pulseiras vermelhas, colares com olho grego,
pedras energéticas, cristais de proteção. A lista é longa. O que muitos não percebem é que, ao colocar sua fé nesses objetos, ainda que de forma inconsciente, você está deslocando sua confiança do Criador para a criação. É como se estivesse dizendo: não confio que Deus me guarda, então uso isso para me proteger. E aí reside o problema. Um jovem de 29 anos compartilhou que usava um pingente de ônix negro para afastar energias ruins, mas sua vida emocional estava em frangalhos. Quando retirou o colar e se voltou com sinceridade para a fé, tudo começou a se transformar. A fé precisa ser viva e exclusiva. Por fim, chegamos ao 8º item: quadros, imagens e esculturas, com mensagens ocultas ou simbologias distorcidas. Às vezes, achamos uma arte moderna interessante, mas ignoramos que o artista estava expressando dor, revolta ou até mesmo invocando entidades ao criar aquilo. Muitas dessas obras possuem símbolos discretos: olhos ocultos, serpentes, espirais, formas geométricas usadas em cultos esotéricos. Não é paranoia, é prudência. Uma empresária que morava em Belo Horizonte contou que havia decorado seu escritório com uma pintura abstrata comprada em um leilão. Era bela, mas algo naquele quadro a deixava inquieta. Após orar com um amigo, discerniram que o quadro havia sido pintado por um artista envolvido em rituais de magia caótica. Ela retirou o quadro. No dia seguinte, dormiu em paz pela primeira vez em semanas. Esses 8 objetos nos ensinam uma lição profunda. Nem tudo que parece inofensivo nem tudo que é bonito deve estar no nosso lar. Principalmente nossa casa precisa ser território santo, consagrado, um lugar de descanso e não de guerra espiritual. Se algo tocou seu coração até aqui, respire fundo e ore. Peça ao Senhor discernimento sobre o que manter e o que deixar ir. Ele responde: agora, antes de continuarmos, deixa eu te fazer um convite importante. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se te trouxe luz ou paz, considere se inscrever no nosso canal agora mesmo. Isso não é só por números, é por missão. Quando você se inscreve, nos ajuda a espalhar mensagens que libertam, que curam e que abrem olhos. E me conta nos comentários: você já teve alguma experiência estranha com algum objeto? Já sentiu algo mudando no ambiente ao trazer algo novo para casa? Compartilha com a gente. Pode ser que seu relato ajude outra pessoa a despertar também. Esse canal é uma comunidade e seu testemunho importa. Muita gente subestima o poder de um objeto porque não entende o que ele representa no mundo espiritual. Não é sobre superstição, nem sobre medo. É sobre princípios invisíveis que regem a realidade. Quando Deus advertiu o povo de Israel para não trazerem coisas amaldiçoadas para dentro de suas tendas, ele sabia exatamente o que estava dizendo. Um objeto pode ser apenas madeira, plástico ou pano, mas o que ele carrega, isso sim, pode ser profundamente espiritual. Vamos entender com mais profundidade. Todo objeto passa por mãos, histórias, intenções. Quando alguém cria algo com intenção negativa, seja por meio de ocultismo, rituais, feitiçaria ou mesmo por simples raiva, esse objeto se torna um canal. Pense em como usamos óleos ungidos na Bíblia. O objeto em si não é mágico, mas se torna simbólico e poderoso por ter sido consagrado. Da mesma forma, um objeto pode ser consagrado para destruição. O problema é que raramente sabemos a história completa do que adquirimos, principalmente quando se trata de presentes, itens de segunda mão ou peças herdadas. Em um caso recente, uma missionária de 41 anos relatou que após ganhar um colar de uma mulher que conheceu em uma viagem ao exterior, começou a ter sonhos inquietantes. Sempre via figuras encapuzadas e sentia como se estivesse sendo observada. Após semanas de oração, o Espírito Santo lhe revelou que o colar havia sido feito durante um ritual de iniciação em um grupo ocultista. Ela jogou o colar fora e consagrou seu lar novamente.
Os sonhos cessaram. Existe um princípio espiritual que muitas vezes ignoramos: alianças invisíveis. Ao aceitar um presente, especialmente vindo de alguém envolvido em práticas contrárias à fé, você pode, sem saber, estar aceitando um elo espiritual. Isso não significa que devemos desconfiar de todos, mas sim viver com discernimento. Uma estudante que frequentava um grupo de meditação contemporânea ganhou uma pequena estátua de uma deusa da serenidade. Era uma peça linda, esculpida, em pedra clara, colocada com carinho na estante. Mas desde aquele dia, sua mente ficou confusa. Sua paz sumiu. Só foi descobrir meses depois que a estátua era usada como ponto de invocação em uma seita da Ásia. Não era só uma lembrança bonita, era um portal. E aí você pode se perguntar: mas então, todo presente pode ser perigoso? A resposta não é viver em paranoia, mas em vigilância. Quando Jesus disse vigiai e orai, ele falava de um estilo de vida. Antes de aceitar algo, ore. Antes de colocar uma nova peça em sua casa, pergunte: isso edifica? Isso representa o reino de Deus? Ou é apenas uma moda vazia com raízes em práticas espirituais que desconheço? Os objetos também têm o poder de influenciar a atmosfera espiritual de um ambiente. É por isso que lugares sagrados sempre tiveram símbolos santos. Quando você entra em um lar consagrado, sente paz. Já em outros, você sente peso, opressão. Não é imaginação. O ambiente espiritual é real e sensível. E o que você coloca nas paredes, nas estantes, nos quartos, pode abrir ou fechar portas invisíveis. Um arquiteto cristão relatou algo impressionante. Foi chamado para reformar a casa de uma família que enfrentava depressão profunda. Ele não é pastor nem intercessor, mas algo o incomodava na decoração. Em uma das salas havia uma tapeçaria antiga com símbolos de guerra, dragões e espadas flamejantes. Após uma conversa respeitosa, a família topou remover o objeto. Em poucas semanas testemunharam uma mudança no clima da casa. Mais leveza, menos discussões, melhor sono. Às vezes, o espiritual se reflete no emocional, no físico, no relacional. Também é importante mencionar os objetos usados como lembrança de relacionamentos passados, especialmente os que terminaram mal ou foram marcados por abuso, manipulação ou idolatria emocional. Guardar cartas, fotos, bijuterias ou roupas de um relacionamento que não glorificou a Deus é como manter viva uma ferida que deveria estar cicatrizada. Cada vez que olhamos para aquele objeto, abrimos espaço para nostalgia, nociva, ou até para laços de alma que Deus quer romper. Em todos esses casos, o ponto central não é o objeto em si, mas o espírito que o acompanha, a história que ele carrega, a intenção com a qual foi feito ou usado. Nossa missão é sermos bons mordomos do que está ao nosso redor. Isso inclui examinar o que entra em nossas casas, o que penduramos nas paredes e o que guardamos em nossas gavetas mais secretas. No próximo bloco, vamos mergulhar em como fazer uma limpeza espiritual verdadeira, não apenas jogando fora objetos, mas também orando de forma estratégica e ungindo seu lar. É hora de aprender a restaurar a paz que foi roubada pelas brechas que talvez você nem sabia que estavam abertas. Chegou o momento de ação. Até aqui, você entendeu como certos presentes podem carregar não apenas lembranças, mas influências espirituais ocultas que perturbam sua paz, seus sonhos, sua saúde emocional e até a estabilidade do seu lar. Agora, vamos caminhar para o passo mais importante: a libertação e a restauração do ambiente onde você vive. E isso vai além de simplesmente jogar um objeto no lixo. Envolve fé, intencionalidade e consagração. Tudo começa com discernimento. Peça ao Espírito Santo que te mostre se há algo em sua casa que precisa ser removido. Pode ser uma peça de decoração, uma roupa, um livro, uma imagem, um presente antigo. Ele revela. Não precisa de pressa, nem de medo. Deus é um Pai.
que ensina com amor. Já ouvi casos em que pessoas, ao orarem sobre isso, tiveram visões, sonhos ou simplesmente uma sensação muito clara de que algo específico estava errado. Mas discernir é apenas o primeiro passo. O segundo é agir com autoridade espiritual. E aqui vai algo fundamental. Você não precisa esperar um pastor ir até sua casa. Você, como filho ou filha de Deus, tem autoridade. Foi isso que Jesus nos deu. A autoridade para orar, para declarar libertação e para consagrar novamente o seu espaço. Comece orando em voz alta. Caminhe pelos cômodos da casa e declare: Senhor, consagro este lugar a Ti. Nenhum espírito contrário ao Teu reinará aqui. Todo objeto que não glorifica o Teu nome será retirado, em nome de Jesus. Se tiver um azeite consagrado, unja portas, janelas e objetos simbólicos, como fotos da família ou a cama do casal. É um gesto que representa o que está acontecendo no mundo espiritual. Uma cobertura divina está sendo restaurada. Depois, reúna todos os objetos que você sentiu que precisam ser eliminados. E aqui entra uma decisão importante. Não basta doar ou guardar fora da vista. Se você sabe que aquele item foi usado em algo espiritual negativo, o correto é destruir, quebrar, rasgar, queimar com responsabilidade ou jogar fora de forma que ele não retorne mais para o convívio. Parece radical? Pode ser, mas é libertador. Assim como em Atos 19, quando novos convertidos queimaram publicamente livros de feitiçaria, há um poder em romper visivelmente com o que nos prendia espiritualmente. É nesse momento que muitos relatam mudanças impressionantes. Casais que voltam a dormir em paz, crianças que param de ter pesadelos, ambientes que antes pareciam carregados se tornam leves. Mas, mais do que isso, o coração volta a se alinhar com Deus, porque quando removemos o que era profano, abrimos espaço para o sagrado. Há uma história que me emociona profundamente. Um senhor de 66 anos, viúvo há 5 anos, sentia que sua casa estava cheia de tristeza. Ele havia guardado tudo da esposa, o que é natural, mas entre os objetos havia um colar que ela havia comprado numa feira esotérica, numa época em que se afastou da fé. Ao ouvir uma pregação sobre isso, o homem orou, e o Espírito o direcionou diretamente ao colar. Ele chorou ao jogá-lo fora, não pela perda do objeto, mas pela libertação da atmosfera de luto que o envolvia. Dias depois, ele me escreveu dizendo que pela primeira vez em anos conseguiu louvar em casa, sem sentir aquele nó no peito. O luto foi substituído por adoração. Outro passo essencial na limpeza espiritual é encher os espaços vazios com a presença de Deus. Quando você remove algo, precisa preencher o ambiente com louvor, com leitura bíblica, com oração constante. Lembre-se da passagem de Mateus 12:43-45, que fala do espírito imundo que sai e volta encontrando a casa vazia, varrida e ornamentada. O espaço limpo precisa ser habitado por algo maior, o Espírito Santo. Você pode tocar músicas cristãs, deixar a Bíblia aberta em um cômodo central, criar o hábito de orar em voz alta dentro de casa. Tudo isso vai selando a nova atmosfera. Espiritual é uma construção diária, e quanto mais constante, mais forte. Neste ponto, quero fazer uma pausa para te pedir algo muito especial. Se você chegou até aqui, isso mostra que seu coração está aberto ao que Deus quer fazer. Então eu te peço, inscreva-se agora no canal. Não é só um botão, é a forma de você dizer: eu quero continuar crescendo espiritualmente, quero aprender mais, quero estar em uma comunidade de fé. Isso também nos ajuda a alcançar outras pessoas que estão vivendo as mesmas lutas silenciosas que você. E mais, me conta aqui nos comentários. Você já sentiu algo estranho ao receber um presente? Já experimentou fazer uma limpeza espiritual e viu mudanças? Compartilha com a gente. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para dar o próximo passo. E não se preocupe em parecer esquisito.
Aqui é um espaço de fé, acolhimento e verdade. Estamos juntos. Agora que você já sabe como discernir e limpar espiritualmente a sua casa, é hora de irmos direto ao ponto. Vamos falar sobre os 7 tipos mais comuns de presentes que carregam consigo maldições espirituais ocultas. E não se engane, muitos deles são dados com boas intenções, por pessoas queridas, mas a origem ou a natureza do objeto pode trazer uma carga negativa que vai além do material. O objetivo aqui não é te colocar medo, mas abrir os seus olhos espirituais para que você esteja protegido, atento e cheio do espírito. Objetos vindos de práticas ocultistas ou esotéricas. Esse é um dos mais perigosos. Muitas vezes uma pessoa vai a uma viagem, a uma feira mística, a um evento cultural e volta com um objeto típico, um amuleto, um talismã, uma pedra energética, um incenso exótico ou até mesmo uma estátua de uma divindade pagã. Ao dar aquilo como presente, ela não sabe que está compartilhando também a carga espiritual daquele item. Mesmo que o objeto pareça inofensivo ou decorativo, ele pode ser uma porta aberta para opressões. Já vi casos de pessoas enfrentarem crises de ansiedade e insônia severa por causa de uma simples peça de cerâmica trazida do exterior. Quando ela foi removida, os sintomas desapareceram. Coincidência? Não. É guerra espiritual. 2. Roupas usadas de pessoas desconhecidas. Isso parece estranho, mas é real. Quando você recebe uma peça de roupa usada de alguém, especialmente sem saber a procedência, você pode estar trazendo junto toda a energia espiritual daquela pessoa. Em especial se a roupa pertenceu a alguém envolvido com práticas ocultas, vícios profundos ou violência. O mundo espiritual se manifesta também naquilo que vestimos. E é por isso que tantas pessoas relatam sentir angústia, tristeza ou opressão ao usar determinada roupa que foi herdada. Se você sentiu isso, não ignore. Ore, peça direção e, se for o caso, descarte sem medo. Livros ou objetos com mensagens sutis de rebelião espiritual. Muitos livros, mesmo de ficção, carregam ideologias ocultas, mensagens anti-Deus ou símbolos espirituais camuflados. Você já leu algo e sentiu que sua mente ficou perturbada, que sua fé começou a enfraquecer, que surgiram dúvidas que antes você não tinha? Pode ter sido mais do que apenas literatura. Pode ter sido influência direta de um espírito de engano. Isso também vale para quadros com mensagens sutis, arte conceitual que exalta o caos, o vazio ou até o ocultismo. Examine tudo com o filtro do Espírito Santo. Itens herdados de ancestrais que praticavam o ocultismo. Heranças familiares, especialmente aquelas ligadas a religiões contrárias à palavra de Deus, podem trazer vínculos espirituais que se perpetuam por gerações. Pode ser um colar, um anel, uma estátua, um livro ritualístico. Ao manter esse item em casa, mesmo que ele tenha valor sentimental, você pode estar mantendo um elo invisível com práticas espirituais malditas. O apego emocional muitas vezes nos impede de enxergar o que está espiritualmente contaminado. É preciso coragem para romper. Presentes dados por pessoas com intenções ruins. Esse é mais sutil. Às vezes a pessoa que te presenteia o faz com inveja, com rancor, ou até com algum tipo de ritual feito sobre o objeto. Isso não é ficção, é real. Existem práticas em que se ora ou se consagra um presente com a intenção de causar dano. Pode ser uma peça de roupa, um objeto decorativo ou até um alimento. A aparência é bonita, mas espiritualmente há uma armadilha. Se você recebeu algo de alguém e logo depois começou a passar por situações negativas sem explicação, ore, peça discernimento. O Espírito Santo revela. Brinquedos com simbologia ocultista ou malignidades infantis. Essa é uma das áreas mais ignoradas pelos pais. Muitas marcas de brinquedos, jogos e desenhos carregam símbolos de rebelião, de bruxaria, de possessão e até invocação de demônios. E isso,
Quando entra no quarto de uma criança, contamina o ambiente espiritual. Já acompanhei famílias que não sabiam por que o filho tinha pavor de dormir sozinho, ou gritava à noite, até perceberem que os bonecos no quarto eram réplicas de entidades das trevas disfarçadas de fantasia. Ao tirarem aquilo, a Sinus e Cília, paz voltou. Isso é sério. 7. Joias e objetos comprados em antiquários ou lojas de segunda mão. Essa é uma armadilha disfarçada de sofisticação. Itens antigos carregam história, e também cargas espirituais antigas, especialmente se vieram de lares marcados por brigas, mortes trágicas, traições, vícios ou feitiçarias. Não estou dizendo que tudo usado é amaldiçoado, mas você precisa orar antes de trazer algo assim para sua casa. Uma mulher me contou que comprou um espelho antigo lindíssimo, mas nos dias seguintes começou a ter visões estranhas e ouvir sussurros à noite. Quando tirou o espelho da casa, tudo cessou. Aquilo era um portal espiritual. Cada um desses exemplos nos mostra como o mundo espiritual é real e muito mais presente na nossa rotina do que imaginamos. A boa notícia é que nada disso é mais forte do que o poder de Deus. Mas precisamos vigiar. Ser cristão não é viver com medo, é viver com discernimento e autoridade. E ao identificar esses objetos, ao se posicionar com coragem, você fecha brechas, limpa o ambiente e fortalece a sua fé. Você já se perguntou por que de repente sua casa parece mais pesada? Ou por que as discussões entre os familiares aumentaram? Do nada. Ou por que a prosperidade que antes fluía parou como se alguém tivesse fechado uma torneira? Pois é. Tudo isso pode estar ligado a objetos espiritualmente contaminados, presentes amaldiçoados que, sem querer, abrimos as portas para dentro de nossos lares. As consequências desses objetos vão além do físico. Elas se infiltram como uma fumaça silenciosa, apagando aos poucos a luz da harmonia, da paz e da saúde espiritual. É assim que muitas maldições operam, sem fazer barulho, mas corroendo as bases do que mais valorizamos. Vamos começar falando de uma das áreas mais afetadas, o ambiente familiar. Já ouviu histórias de casas que viviam em paz e, após receberem determinado presente, tudo virou caos? Filhos que passaram a se isolar, casais que começaram a brigar sem motivo aparente, e até animais domésticos que começaram a agir de forma estranha. Isso é real. O inimigo odeia famílias unidas e usa qualquer brecha, inclusive objetos aparentemente inofensivos, para semear confusão e divisão. Depois, temos a área emocional e mental. Muitas pessoas não fazem ideia de como objetos espiritualmente carregados podem afetar diretamente a mente. Não é incomum ouvir relatos de pessoas que, após receberem certo presente, começaram a ter crises de pânico, ansiedade, depressão profunda e até pensamentos suicidas. É claro que não devemos espiritualizar tudo, mas também não podemos ignorar os sinais espirituais. O inimigo ataca nas brechas, e um objeto contaminado é uma das formas mais eficazes de manter essa porta entreaberta. Outro ponto gravíssimo é a estagnação de vida. Pessoas que eram produtivas, criativas, cheias de visão, de repente se veem presas, sem ideias, sem vontade, sem energia. Negócios que iam bem começam a ruir. Projetos travam. As portas se fecham inexplicavelmente. E sabe o que muitas vezes está por trás disso? Um presente, um item que se tornou um ponto de contato entre sua vida e o reino das trevas. Isso não é exagero, é realidade espiritual. Muitos testemunham que, ao fazerem uma verdadeira limpeza espiritual em suas casas, a vida voltou a fluir. As coisas se destravaram. É como se as amarras invisíveis fossem cortadas. E isso nos leva à área espiritual propriamente dita. Talvez essa seja a mais perigosa, porque é a mais sutil. A presença do Espírito Santo começa a se afastar. A oração perde força. A leitura da palavra se torna cansativa. Os cultos já não tocam o coração. A fé, antes viva, vira uma rotina fria. E por quê?
porque há algo contaminando o ambiente, algo que está resistindo à presença de Deus. Quando o povo de Israel tomava para si objetos consagrados a outros deuses, o Senhor se retirava. Isso está na Bíblia. Não mudou. Ainda hoje, o Espírito Santo se entristece quando convivemos com o que é consagrado ao inimigo. Também precisamos falar sobre ataques noturnos. É impressionante o número de pessoas que, ao receberem um presente específico, passaram a ter pesadelos, paralisia do sono, ruídos no quarto, vultos e sensações de opressão ao dormir. Às vezes, o problema não está em você, mas em algo no seu quarto. Um enfeite, um travesseiro dado por alguém, um espelho antigo, um relógio herdado. Tudo isso pode ser porta de entrada espiritual. E por fim, temos a vida física e a saúde. Sim, objetos amaldiçoados também podem abrir brechas para enfermidades. Isso não quer dizer que toda doença tem causa espiritual, de forma alguma. Mas há casos em que a medicina não encontra explicação. Sintomas que vão e voltam. Dores constantes, exames normais, mas o corpo debilitado. Quando esse tipo de coisa acontece, é sábio orar e perguntar: Senhor, há algo aqui que não deveria estar? Há uma história impactante de um homem, chamado Marcelo, hoje com 48 anos, que morava no interior de Minas Gerais. Ele ganhou de um amigo um quadro muito bonito, com traços modernos e uma estética indígena que combinava com a sala da sua casa. Após pendurar o quadro, ele e a esposa passaram a viver semanas de tensão, discussões constantes. A filha mais velha começou a ter pesadelos intensos e ele mesmo começou a sentir dores no peito. Foram ao médico e nada foi encontrado. Um dia, uma visitante da igreja percebeu o quadro e disse que sentia um incômodo espiritual ao olhar para ele. Resolveram retirá-lo e, em oração, queimaram a peça. Na mesma noite, a paz voltou. As dores cessaram. Os sonhos ruins pararam. Não era superstição, era discernimento espiritual. É por isso que, se você está enfrentando alguma dessas situações, não despreze o poder da autoanálise espiritual. Pergunte-se: há algo aqui que eu aceitei sem consultar o Espírito Santo? Algum presente, objeto ou lembrança que pode estar me prendendo espiritualmente? Agora que você já compreende o impacto devastador que um presente amaldiçoado pode ter na sua vida, é hora de entender como agir. Não adianta apenas identificar o problema. É preciso enfrentá-lo com autoridade espiritual. E diferente do que muitos pensam, esse processo não é complicado. Ele exige coragem, fé, discernimento e uma entrega sincera a Deus. Vamos então ao passo a passo de como romper com esses vínculos malignos e restaurar a paz no seu lar. O primeiro passo é o discernimento espiritual, que começa na oração. Antes de sair queimando objetos ou jogando tudo fora, você precisa buscar a orientação do Espírito Santo. Há pessoas que vivem num constante desequilíbrio porque agem por impulso, mas aqui estamos falando de agir com sabedoria e clareza. Reserve um tempo a sós com Deus e pergunte com sinceridade: Senhor, há algo em minha casa que o desagrada? Mostra-me o que precisa sair. Quando você faz isso com o coração aberto, Deus responde. Pode ser através de um incômodo ao olhar para determinado objeto, através de um sonho, de uma palavra profética, ou mesmo de uma paz que desaparece ao entrar em certos cômodos. O segundo passo é a identificação. Após discernir que algo está errado, é hora de olhar com atenção para os objetos em questão. Não tenha medo de reconhecer a verdade. Pode ser algo que você ganhou de alguém que não tinha boas intenções. Pode ser uma relíquia de família, carregada de idolatria. Pode ser algo comprado em uma viagem, sem saber que era consagrado a entidades espirituais estranhas. O importante é não se apegar emocionalmente ao que te prende espiritualmente. Não há presente, por mais bonito ou sentimental que pareça, que valha mais do que sua paz e sua comunhão com Deus. Em seguida vem o terceiro passo, a renúncia em oração.
Quando você entende que um objeto está ligado a forças espirituais malignas, não basta apenas se desfazer dele fisicamente. É necessário romper espiritualmente. E isso se faz com a autoridade do nome de Jesus. Você pode orar algo como: Senhor Jesus, eu renuncio em teu nome todo vínculo espiritual maligno associado a este objeto. Eu quebro agora toda maldição, consagração ou presença espiritual contrária ao teu reino. Eu declaro que este lugar pertence ao Senhor. Todo espírito que entrou por meio deste item está agora expulso, em nome de Jesus. Amém. Essa oração, feita com fé, é extremamente poderosa. O quarto passo é a destruição do objeto. Sim, destruição. Não doe, não repasse, não guarde para lembrança. Muitos objetos consagrados continuam sendo uma brecha enquanto existirem, mesmo que estejam escondidos ou esquecidos. Queime, quebre, jogue fora. Elimine completamente. É uma atitude simbólica e espiritual que comunica ao mundo invisível que você não tem mais aliança com aquele item. E faça isso em oração. Não é um ritual vazio. É um ato de fé. Há poder em declarar que aquilo está sendo destruído para que a presença de Deus volte a habitar plenamente ali. O quinto passo é a consagração do ambiente. Depois que o objeto foi eliminado, é hora de consagrar novamente o espaço a Deus. Pode ser um quarto, uma sala, um escritório, um ateliê. Ungir o ambiente com óleo é uma prática bíblica e simbólica que expressa essa entrega. Você pode ungir as portas, janelas, móveis enquanto ora. Senhor, este ambiente é teu. Eu consagro esta casa ao teu espírito. Que tudo aqui exale tua presença, tua paz, tua luz. Nenhum espírito contrário ao Senhor pode permanecer aqui. Que tua presença habite neste lar e que anjos do Senhor acampem ao nosso redor. Essa oração liberta, fortalece e sela o ambiente espiritualmente. O sexto passo é a vigilância. Uma vez que a libertação foi feita, é hora de permanecer atento. O inimigo é astuto e tentará voltar por outra porta. Às vezes, até pela insistência de alguém que quer te dar de volta aquele presente. Outras vezes, por novas distrações espirituais que parecem inofensivas. Mantenha sua sensibilidade espiritual ativa. Não baixe a guarda. E, principalmente, ensine sua família a fazer o mesmo. A proteção espiritual de uma casa é responsabilidade de todos que ali vivem. Por fim, o sétimo passo é o testemunho. Compartilhe o que Deus fez. Fale da libertação, da mudança de atmosfera, dos milagres que vieram depois da renúncia. Há muitas pessoas sofrendo sem saber o motivo, e seu testemunho pode ser a resposta que elas estão esperando. Quando você compartilha sua vitória espiritual, está ajudando outros a encontrarem o caminho da libertação também. Isso glorifica o nome de Deus e espalha luz onde ainda há trevas. E aqui vai um ponto muito importante. Não tenha medo da reação das pessoas que te deram os objetos. Se você age com respeito, mas firmeza, Deus te honra. Muitas vezes essas mesmas pessoas vão acabar pedindo oração ou buscando ajuda quando perceberem que algo nelas também precisa ser transformado. Seja luz, seja firme, e não volte atrás. Depois de compreender tudo o que está por trás de presentes amaldiçoados e objetos carregados espiritualmente, talvez você esteja se perguntando: será que isso realmente muda algo na vida de alguém? A resposta é um sonoro sim. E as histórias que você vai ouvir agora são a prova viva de que quando alguém decide romper com tudo aquilo que não vem de Deus, o céu se move, milagres acontecem e a paz que antes parecia impossível volta a reinar. São testemunhos reais de pessoas comuns como você que ousaram dar um basta. A primeira história é de Aline, uma professora de música do interior de Goiás. Durante anos, ela conviveu com crises de ansiedade, pesadelos constantes e uma sensação estranha em casa, principalmente no quarto onde guardava seus instrumentos.
Ela buscou ajuda psicológica, tentou mudar os móveis de lugar, limpou tudo, mas nada resolvia. Foi quando ela participou de uma reunião de oração em uma comunidade local e ouviu um testemunho parecido com o que você viu neste vídeo. Intrigada, voltou para casa, orou e começou a olhar ao redor com novos olhos. Encontrou um colar de jade, presente de um ex-namorado que dizia ter comprado em um templo oriental. Quando pegou o objeto, sentiu um peso no ar. No dia seguinte, queimou o colar, orou e, a partir daquela noite, nunca mais teve os pesadelos. Hoje, ela dá aulas de louvor e testemunha como pequenos detalhes podem aprisionar grandes áreas da nossa vida. Outro relato vem de Jonas, um designer gráfico que morava sozinho em Recife. Ele vivia um ciclo de frustrações profissionais inexplicáveis. Projetos promissores eram cancelados de repente, clientes desapareciam, e ele sentia que sua vida travava sempre no último momento. Um dia, reorganizando a estante, ele encontrou uma estatueta que havia comprado durante uma viagem à América Central. Era um objeto artesanal, bonito, mas com símbolos estranhos. Ele nunca ligou, até que um amigo cristão viu aquilo e disse: "Cara, isso aqui é usado em rituais de invocação." Na hora, Jonas ficou incrédulo, mas decidiu orar e perguntar a Deus. Teve um sonho muito claro com vozes em outra língua e acordou suando frio. No dia seguinte, destruiu o objeto, consagrou seu apartamento e, uma semana depois, fechou 2 contratos que estavam emperrados há meses. Coincidência? Ele não acha. Jonas diz que foi libertação e hoje orienta todos os amigos a ficarem atentos ao que trazem para dentro de casa. E talvez o testemunho mais comovente seja o de Dona Lourdes, uma aposentada de 68 anos, moradora de um bairro simples em Belo Horizonte. Durante muito tempo, ela conviveu com uma nuvem de brigas familiares. Os filhos não se falavam, os netos estavam sempre doentes, e o clima dentro da casa era tenso. Um dia, assistindo a um estudo bíblico pela internet, ela sentiu que Deus falava com ela. Foi até o quarto e viu sobre a cômoda uma imagem antiga de barro que havia herdado da avó. Era algo tradicional da família, mas ela nunca se sentiu bem com aquilo. Depois de orar e pedir confirmação, decidiu jogá-la fora. No mesmo mês, seus filhos começaram a se reaproximar. Os netos pararam de adoecer com frequência e a paz voltou à casa. Hoje, Dona Lourdes é conhecida por todos na vizinhança como a mulher da fé que transformou o lar. Essas histórias são reais, e o mais impressionante é que elas não envolvem grandes milagres visuais, nem manifestações espetaculares. Envolvem decisões simples, sinceras, tomadas com coragem e discernimento. Isso é o Evangelho. É a verdade que liberta. É a luz que expulsa as trevas. É a presença de Deus restaurando o que parecia perdido. Talvez, enquanto você assistia, Deus trouxe à sua mente algum presente, algum objeto, alguma lembrança. Se isso aconteceu, não ignore. Ele está te dando a chance de começar de novo. E agora, nesse final, eu quero te fazer um convite. Mas não é um convite comum. Eu não vou te pedir só para se inscrever no canal. Eu quero te convidar a fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão despertando para o que realmente importa. Uma vida limpa espiritualmente, alinhada com a vontade de Deus. Aqui, a gente cresce junto. Aqui, a gente aprende com as dores e também com os milagres uns dos outros. Então, se inscreva sim, mas com propósito. Com o coração disposto a transformar e ser transformado. E ativa o sininho, porque sempre tem conteúdo que pode ser resposta para o que você está vivendo. Agora eu te peço algo ainda mais especial. Conta aqui nos comentários. Já aconteceu algo semelhante com você? Algum presente estranho? Alguma mudança na sua casa depois de orar e eliminar algo? Que história você tem para compartilhar com essa comunidade? Pode ser pequena, pode ser simples, mas vai ser importante. E, mais do que isso,
vai ser útil para alguém que talvez esteja vivendo agora o que você já venceu. A sua história pode curar. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se você aprendeu algo novo, se sentiu Deus falando contigo, diz pra gente aqui embaixo. A gente lê tudo com carinho. Porque não é só sobre vídeos, é sobre vidas. Obrigado por estar aqui até o final. Que a paz que excede todo entendimento habite sua casa, sua mente e seu coração. E que nenhum presente, por mais bonito que pareça, tenha mais autoridade do que a presença de Deus na sua vida.